Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos na nossa live Fono na Prática, onde nós estamos falando, conversando, estudando mais sobre avaliação de linguagem. Hoje é a nossa parte 2, porque semana passada começamos a conversar sobre isso e paramos na parte da comunicação pré-verbal. Conversamos sobre o quanto que é importante iniciarmos a observação através da exploração, né? Porque antecede o simbolismo, antecede a parte onde a criança tem uma representação dos conceitos. Então, quem não assistiu, tá no feed, tá? E hoje a gente continua aí no nosso tema, avaliação de linguagem. Mas vou fazer um resuminho para a gente poder começar a montar todo um raciocínio clínico, tá bom? Quero que vocês compartilhem também as dúvidas de vocês, como vocês estão fazendo, tá bom? Hoje eu vou lembrar que na hora que eu terminar o conteúdo, eu vou olhar os comentários, porque às vezes eu esqueço, mas hoje eu quero ouvir vocês para saber se tá fazendo sentido, né? Beleza? Então, partiu. Avaliação de linguagem. Bom, a linguagem, ela é um código onde a criança, ela precisa adquirir. Então, quando nós vamos avaliar a linguagem da criança, nós precisamos pensar no que ela já adquiriu. Como ela está adquirindo? São duas perguntas fundamentais que nós vamos nos fazer e tentar encontrar a resposta, porque só através disso que a gente vai conseguir saber por que ela não está aprendendo a linguagem, por que ela não está falando, por que ela não está se comunicando, né? Então, o primeiro passo é a gente saber o que essa criança já adquiriu de conhecimento, porque esses conhecimentos que vão fazer parte da criança, eles vão acontecer por meio das experiências. Então, a criança vai viver experiências intrínsecas e extrínsecas, certo? Que vão se tornando memórias, conceitos, e isso é a linguagem. Só que todos esses conceitos e conhecimentos, eles vão precisar estar dentro de regras, níveis de linguagem, né? Regras fonológicas, sintáticas e principalmente dentro de regras funcionais da comunicação, para haver uma troca de ideia, de mensagem, um compartilhamento. Então, nós fonoaudiólogos vamos avaliar tudo isso. Quando a gente pensa na linguagem, a gente tem que pensar antes de tudo na comunicação, porque a linguagem, ela é uma forma, certo? Ela é o conteúdo que nós vamos utilizar para transmitir uma mensagem. É o conteúdo, né? A forma pode ser a fala, pode ser a escrita, pode ser os gestos, pode ser sons vocálicos, né? Só que o conteúdo é a linguagem. Então, quando a gente avalia uma criança, nós estamos olhando o conteúdo e a forma, como essa criança transmite as mensagens que ela tem necessidade, que ela tem intenção, e principalmente como ela também recebe essas mensagens, né? Que nós, o ambiente, as pessoas estão emitindo para ela, porque só assim é que ela vai aprender. Através das experiências, mas também do adequado processamento dessas experiências. Então, por isso que na avaliação de linguagem, nós temos que observar o que faz parte da criança e o que faz parte do contexto. E quando a criança ela está no início da fase do desenvolvimento dela, que antecede a fala, certo? Que antecede a fala oral. O que é isso? A fala oral é quando essa criança, ela está falando com significado, ela está transmitindo através da forma da fala o pensamento dela. Então, para haver fala com significado, é necessário haver linguagem. Mas e para haver linguagem, o que é necessário? Então, é necessário, antes de tudo, que essa criança tenha uma
excelente e boa exploração do ambiente, do contexto, porque só através da exploração adequada é que ela vai conhecer sobre as coisas, né? Então, a exploração é a ação de percorrer e de buscar conhecer uma região e um território. Então, a criança, quando bebê, ela está nessa fase de exploração. Ela quer explorar o que ela vê, o que ela sente, todos os estímulos que chegam até ela, mas ela ainda não tem a capacidade de distinguir esses estímulos, ou seja, de colocá-los em categorias, de dar nomes para estes estímulos, tá? E aí é que vem toda a parte de capacidade cognitiva que precisa ser desenvolvida, a capacidade da representação mental daquilo que ela está experimentando, através da exploração, tá? Então, a criança, para ter interação, ela precisa antes ter a exploração. E não quer dizer assim, porque explorou, teve interação e tá tudo bem. Não, esse processo de exploração, ele vai precisar acontecer e estar sendo mantido através da interação por muito tempo. Até nós que já temos a linguagem dominada, a comunicação, somos adultos, nós estamos também o tempo todo explorando aquilo que nos é dado, aquilo que chega até nós. Nós estamos observando, nós estamos pegando, sentindo, só que acontece no nosso cérebro que nós rapidamente nós já fazemos associações e julgamentos daquilo que nós estamos explorando, certo? Ao ponto até daquilo que nós estamos explorando já nem ser mais algo novo para nós, já é automático, já é mecânico. Por quê? Porque nós já experimentamos aquilo, nós já sabemos o que é, nós já sabemos as características, então isso vai perdendo até o significado daquilo que realmente pode vir a nos ajudar mais ainda a conhecer algo profundamente, tá? Aí a gente vai para um outro caminho já, tô começando a filosofar, né? Que eu adoro. Porque essa é a grande diferença da criança para o adulto, né? A criança ela é um copo vazio, eu sempre digo, ela é um copo vazio. E aí qual é a nossa função? Encher esse copo. E o problema de nós adultos é que nós já somos aí um copo cheio e que muitas vezes a gente perde oportunidades de aprender coisas novas porque nós já estamos cheios de conceitos, de conhecimento, né? E aí a gente está sempre analisando com o que a gente já tem. Então, estamos sempre fazendo comparações, sempre analisando, julgando. Na criança, a gente tem que ensinar ela a fazer isso, certo? Principalmente a criança que tem uma dificuldade em adquirir a linguagem, entende? Então, quando a gente pensa em uma criança que não está conseguindo adquirir vocabulários para expressar o pensamento, as ideias, os fatos, a gente precisa pensar por quê? Essas experiências, elas não estão sendo boas o suficiente ou essa criança está com alguma dificuldade nesse processamento das informações e das experiências, né? E aí a gente vai buscar estudar esse desenvolvimento da criança, como que a criança se desenvolve, como que ela aprende. E dentro desse desenvolvimento da linguagem vão ter os principais autores que estudaram por muito tempo várias crianças e classificaram dentro da linguagem as principais funções de linguagem, funções comunicativas, ok? Então, a comunicação pré-verbal, ela é precursora das habilidades conversacionais, que são as habilidades que nós demonstramos através de atos comunicativos, certo? Então, olhar para o outro, sorrir para o outro, apontar para algo que a gente quer, tudo isso são atos comunicativos. Eu utilizo uma ação, um gesto, eu busco alguma coisa para demonstrar para o outro um desejo, uma necessidade. Só que até chegar nesse ponto da criança ter um ato
ter uma ação com intenção de comunicar ou de reciprocidade, de ver que o outro está dando a ela uma informação, um estímulo, tem que ser percorrido um caminho de desenvolvimento aí neurobiológico no que tange o corpo, no que tange a exploração com as mãos, a boca, uma maturação corporal, certo? Consciência corporal. Então, por isso que essa criança precisa sentar, por isso que essa criança precisa ter uma firmeza de tronco, por isso que essa criança precisa escutar bem, por isso que essa criança precisa enxergar bem, e por isso que essa criança, ela precisa ter oportunidades adequadas, né? Então, uma criança que já nasce com um diagnóstico etiológico ali, já tem uma alteração em seu gene, em seu desenvolvimento, como uma síndrome, o autismo já que é visto desde bebezinho, essa criança ela passa a ter uma dificuldade já no início dessa exploração das informações, certo? E isso vai influenciar diretamente no aprendizado dela, mas no aprendizado principalmente da troca, da comunicação. Seja na questão da linguagem, de aprender o código linguístico, de como dominar esse código linguístico em diversas situações, ou até na parte motora de fala, ok? Então, quando a gente pensa em uma avaliação de linguagem, a gente primeiro precisa entender sobre o desenvolvimento típico, tá? Então, não quer dizer assim, eu vou fazer uma avaliação de uma criança com autismo, ela vai ser diferente. Toda avaliação ela é diferente porque é um indivíduo único que está ali, mas nós precisamos buscar conhecer o que essa criança já tem e onde ela já está percorrendo dentro do desenvolvimento normal, para nós podermos então partir de onde ela está. Mas sempre a comparação vai ser dentro do que é esperado. Então, dentro do que é esperado para as funções comunicativas, a gente sabe que tudo inicia-se com a comunicação pré-verbal, ok? Então, essa criança ela vai ter comportamentos de procedimento, esse bebê, né? O bebê tem comportamentos de procedimento. O que é isso? É a reação do corpo frente a uma necessidade fisiológica. Então, por isso que é necessário a gente ver e saber se um bebê, ele teve ações reflexas, ele chorou, ele estendeu os braços, ele teve toda aquela questão de reflexos que nós aprendemos a avaliar na época da faculdade, né? Depois, através desses comportamentos de procedimento, os bebês passam a ter comportamentos instrumentais, ou seja, ele começa a ter comportamentos para gerar no outro uma ação, ok? E aí, com isso, vai gerando gestos intencionais. Então, a intencionalidade, ela já precisa estar dentro desse desenvolvimento infantil antes da criança falar. Então, vejam bem, através da exploração vai surgir a intencionalidade. Intencionalidade do quê? De chamar a atenção do outro, de repetir a ação, de pedir que o outro repita aquela ação que chamou a atenção da criança, ok? A parte de protesto, a parte de obter do outro a atenção. Então vejam que isto tudo acontece antes da fala e até mesmo antes da representação dos conceitos de linguagem mesmo. Então, a linguagem, para ela acontecer, é necessário que a criança tenha estes comportamentos, certo? Dentro do ambiente de explorar e de ter uma intencionalidade de chamar a atenção do outro, de explorar, de mostrar, de compartilhar, certo? Então, tudo isso vai acontecer por meio do corpo da criança, das expressões e das vocalizações. E por que é importante a gente saber disso? Porque todos estes comportamentos, eles vão estar presentes depois na fase em que a criança já adquiriu a fala e a linguagem. Só que eles vão estar mais dominados, eles vão estar mais automáticos. Então, ontem eu fiz uma enquete lá nos stories, né? Qual é a primeira habilidade qual é o primeiro aspecto que nós vamos avaliar dentro
da avaliação de linguagem. Eu coloquei 3 itens, né? Eu coloquei interação, fala e exploração. Então, a interação ganhou. Só que a resposta, certo, necessária e que eu considero certa dentro dos estudos e do meu raciocínio é a exploração, tá? E por quê? Porque quando a gente vai montar um planejamento terapêutico para uma criança, a gente precisa saber que a exploração, ela antecede a interação. Uma criança pode ter dificuldades na interação, em manter a interação, porque ela não consegue explorar adequadamente as informações do meio em que ela está. Ou é uma criança mais tímida, ou é uma criança muito agitada, ou é uma criança que não espera o outro, não tem ainda uma noção e um controle do turno, da troca de turno durante uma atividade compartilhada. Então, nem sempre a interação, ela vai ser, como eu vou dizer, ela não vai ser assim, a causa do problema, entende? Nós vamos ver o reflexo desse problema na interação, mas muitas vezes está na exploração e na forma como a criança percebe e age sobre o meio e sobre as pessoas, tá? Então, diante disso, é muito importante nós sabermos como a criança explora. E por quê? Porque isso nos dá dados e informações a respeito do desenvolvimento sensorial dela, ok? E isso é importantíssimo, porque uma criança que tem uma questão sensorial que atrapalha ela a explorar e agir adequadamente no ambiente e em situações compartilhadas, vai ter dificuldade na interação, vai ter dificuldade na linguagem, vai ter dificuldade na comunicação. Então, a exploração, ela está muito relacionada com o desenvolvimento motor e sensorial das crianças. E são habilidades e questões que antecedem a linguagem, tá bom? A linguagem, ela só vai poder se formar dentro do cérebro da criança se essa criança tiver um bom desenvolvimento motor, corporal e sensorial, ok? Vocês estão acompanhando? Sem percepção, não tem comunicação. Isso. E aí que vem também aquela questão, né? Como é a percepção da criança? Porque às vezes a criança até tem percepção, só que a percepção que ela tem não é a mais adequada. Então, nos últimos dias, dentro das aulas e das mentorias que eu fiz, eu chamei atenção para isso. Porque a maior queixa que todos me trazem é criança muito agitada, o que fazer, criança que não presta atenção na gente. E esse é o karma dos fonos, né, gente? Porque todo mundo quer que a criança fale, que a criança se comunique, mas e a criança que não para quieta, a criança que ainda não tem essa maturação corporal, cognitiva, de controle inibitório, de espera, como que nós vamos fazer isso, né? Então, o primeiro ponto é saber que essa criança, ela tem atenção, essa criança, ela tem percepção, só que ainda está tão imatura que essa atenção e percepção da criança está voltada apenas para as necessidades dela ou para aqueles objetos que fazem sentido e significado para ela, ou não está ainda em objeto nenhum. Então, é isso que nós precisamos entender. Se essa criança, ela tem atenção, certo? Reduzida, mas aonde que está essa atenção? O que mantém a atenção dessa criança? Como manter a atenção dessa criança, né? Então, por isso até que muitas crianças ficam quietinhas diante do eletrônico. Por quê? Porque o eletrônico prende a atenção, aquele estímulo visual, aquele estímulo de movimento, certo? Estimula a criança a ficar ali, parada. Então, tudo isso nós precisamos entender. Tem atenção? Tem, mas essa atenção ela não está adequada ao ponto de ajudar essa criança a aprender. Então, para a gente poder resgatar a atenção de uma criança, estimular a atenção dela, antes de tudo a gente precisa saber onde está essa atenção. No caso, um paciente meu que tem autismo, nível 3, ele é não oral, não verbal, e o hiperfoco dele é mato e fita, certo? Matinhos, grama e fita.
Então, aonde que está a atenção dessa criança? Para questões que fazem movimentos, certo? E questões muito finas e compridas. Então, só que essa atenção, quando volta para estas questões, essa atenção, ela fica uma super atenção, né? Essa criança não consegue ter uma atenção seletiva, ela não consegue alternar a atenção, então isso se torna um hiperfoco e uma forma de se autoestimular, gerando aí uma estereotipia, certo? Então a gente precisa entender como que eu vou resgatar a atenção dessa criança. Como eu sou ousada e eu gosto de me desafiar, neste caso eu passei a utilizar nas minhas sessões aquilo que chama a atenção da criança. Corda, fita, tudo que movimenta, só que eu precisei entender da base sensorial dessa criança, da base comportamental, para trabalhar esse hiperfoco, certo? Então, quando ele pegava a fita, eu ensinava ele a brincar com essa fita, certo? Então, quando ele pegava um canudo, eu ensinava ele a brincar com esse canudo. Quando ele pegava um papel, eu ensinava ele a fazer algo com esse papel. E nem é sempre brincar, às vezes é simplesmente amassar, às vezes é simplesmente fazer uma coisa diferente do que ele ficava fazendo. Por quê? Porque ele fica repetindo aquilo que ele sabe. E aí que entra a nossa função, ensinar uma nova habilidade para essa criança dentro do que ela já conhece. Mas aí no caso desse meu paciente, a gente entra numa questão de inflexibilidade cognitiva, de várias outras questões que eu precisei trabalhar. Mas aí voltando aqui para a questão da avaliação de linguagem. Por isso que é muito importante a gente entender dessa capacidade da criança de perceber, de explorar, certo? E de compartilhar. Então, a interação, que é o compartilhamento, vai depender dessa exploração, ok? Então, faz sentido isso, gente? É porque eu ia até perguntar lá nos stories, interação ganhou, mas eu bato na tecla que é exploração. Só que vai chegar uma hora que a exploração e a interação, elas vão estar juntas, entendeu? Só no caso mais complexo mesmo das crianças que têm muitas dificuldades e muitos desafios aí comportamentais, sensoriais e cognitivos, que a gente vai poder aí separar a interação da exploração. Mas dentro do nosso raciocínio clínico, nós temos que estar buscando melhorar a exploração da criança para manter a interação, tá? Então, quando você cria uma estratégia pensando em promover a interação com essa criança, você tem que pensar no quanto aquela estratégia vai ser funcional para a exploração conjunta, você e a criança, tá bom? Então, a criança, ela passa a observar esse ambiente, a buscar conhecer esse ambiente, esses objetos, essas informações, e isso vai gerando na criança experiências e conhecimentos, conceitos, ok? E aí a gente entra na fase sensório-motor, né? A fase inicial, que é a fase de gestos e vocalizações, e isso é muito importante, tá? Porque linguagem não se separa de fala, né, gente? Então, enquanto a gente tá aqui pensando na linguagem, o tempo todo, fisiologicamente, biologicamente, já tá acontecendo um desenvolvimento motor que vai ajudar essa criança a desenvolver o ato motor de fala mesmo. Então, isso é importantíssimo. Veja, gestos e vocalizações vão se tornando intencionais nesse desenvolvimento da criança. Aí você pega uma criança com 3 anos e meio que tem uma fala extremamente incompreensível, certo? Que não consegue falar, que não emite sons. Então, o que você tem que pensar? Você tem que avaliar, você tem que observar toda essa parte de exploração, sensório-motor, certo? Mas também pensar no quanto que essa criança tem aí de gestos e expressões
para suprir essa falta da oralidade, essa falta da fala que ainda não veio, da fala com significado. Porque aí você consegue ver se essa criança ela está adquirindo esses atos comunicativos intencionais. Porque uma criança que tem dificuldade em adquirir a fala, mas ela está adquirindo linguagem e ela está adquirindo essa percepção do outro e da troca necessária que é necessário fazer para se relacionar, para o outro atender às necessidades dela, aos poucos ela vai compreendendo a diferença do eu e do outro, certo? Então ela passa a ser muito mais ativa, ela passa a buscar muito mais que o outro faça as coisas para ela, pedir ajuda para o outro, chamar a atenção do outro porque ela está fazendo. Então, mesmo que essa criança tenha uma dificuldade muito significativa na parte da fala, nós temos que estar atentas a estas questões, porque isso é cognição, isso é conhecimento, que vai ser a base depois para você criar aí um plano de desenvolvimento motor para essa criança. Eu já tô falando de terapia, né, gente? De planejamento terapêutico. O tema da live é avaliação. Eu vou viajando. Ô, Senhor! Eu já começo a viajar em questão de plano, de terapia, que é a minha paixão. Mas eu tô como meta e foco em focar na avaliação, para que vocês consigam entender, porque eu sei o quanto que quando a gente não tem um bom raciocínio de avaliação, a gente não sabe por onde começar e a intervenção e o planejamento aí vai só ladeira abaixo, né? Então, nos próximos meses e nos últimos dias eu tenho me dedicado muito a destrinchar esse processo de avaliação e porque vem muita coisa nova aí que eu estou montando para vocês a respeito de avaliação, tá? E até mesmo para melhorar ainda mais meu atendimento, ok? Então vamos lá. Então, saber essa fase inicial e a fase mais avançada que está dentro do desenvolvimento sensório-motor, fase 1 e fase 2, é importantíssimo até para você, para nós, sabermos da capacidade da criança de memorizar e de representar e acessar informações ausentes. Vamos lá. Então, a fase inicial, sensório-motor, certo? A capacidade e a compreensão da criança, ela está limitada a situações imediatas, ao contexto presente, restrita a uma função indicativa, que traz uma pista para essa criança, certo? Então, o que isso é importante? Porque muitas vezes uma criança aí já passou dessa fase dos 2 anos e a gente supõe que ela tem uma linguagem boa. Ela entende tudo, ela compreende tudo. Isso eu pego muito nos pés dos fonos que são meus alunos. Não faça isso de achar que a linguagem da criança está boa já. Porque engana, nós enganamos o tempo todo, certo? Até mesmo as pistas, as informações que nós damos para as crianças, elas estão atrás de pistas para entender. Então, essa criança que entende tudo, na verdade, ela está entendendo através das pistas que estão sendo dadas para ela e através desse contexto. Então, se eu pedir para a criança pegar o controle da televisão, ela pega. Se eu pedir para ela pegar o chinelo, ela pega. Muitos pais falam isso. Tá, mas você concorda que pegar o controle da televisão está dentro de um contexto ali que ela entendeu? Pegou o chinelo, tá dentro de um contexto que às vezes até tem pistas contextuais e diretivas para ela, ó, pega ali o chinelo. Então isso não é o suficiente para a gente supor que essa linguagem está boa, né? Por quê? Porque a fase mais avançada ainda desse desenvolvimento sensório-motor é necessário que a criança ela comece a fazer uma construção já de causalidade, de tempo, de espaço, ok? Então, a forma como nós vamos perguntar para
a criança ou direcionar um comando precisa ser diferente, já não pode ser mais diretivo. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos, dentro do nosso processo de avaliação, tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está perguntando para a criança o que é isso, certo? O que é isso? E ela sabe o que é aquilo, mas ela ainda não sabe a função daquilo em forma de linguagem, certo? Ela ainda não sabe te explicar o que fazer com aquilo, aonde aquilo fica. Ela ainda não conseguiu organizar esse objeto e essa figura dentro de um contexto, mas principalmente fora de uma informação ali presente. Então, temos que tomar cuidado com isso, ok? Em observar o quanto que essa criança está tendo capacidade de fazer uma construção desses conhecimentos fora de situações imediatas. E aí, dentro do meu processo de avaliação, eu já começo uma estimulação, que é trazer para a família formas onde essa criança vai ser estimulada a pensar no que precisa fazer, a pensar no que precisa pegar para executar uma ação, e tudo isso voltada para a atividade de vida diária, tá? Por quê? Porque conforme essa criança ela vai explorando, ela vai entendendo as pistas, ela vai adquirindo esse conhecimento por meio principalmente de repetição, né? Vai sendo construído na memória dela conceitos. E esses conceitos, eles vão se solidificando através da imitação, ok? Então, a formação de conceitos junto com a imitação vai trazendo a representação de mundo para essa criança. Vai trazendo a representação mental das coisas que ela está vivendo, tá? Então, a escova de cabelo, a escova de dente passa a se tornar uma representação mental na cabecinha da criança através da exploração, da repetição, da interação, da imitação. Aí sim essa criança vai adquirindo o conhecimento da função com o nome, ok? E aí a gente entra na questão da representação, do simbolismo, tá? Então, o simbolismo é a capacidade da criança de pensar naquilo, de imaginar aquilo na cabecinha dela, ok? Só que ainda não quer dizer que ela sabe o nome daquilo, que ela sabe trazer isso para um nível linguístico, ok? A representação mental é a imagem daquilo, é para que aquilo serve. E essa representação mental, ela vai acontecer por via visual e por via auditiva. Então, nós, como fonoaudiólogos, precisamos entender a importância da via visual com a via auditiva. Porque quando os pais, eles querem a nomeação, eles querem que a criança fale, eles estão querendo muito mais uma via já auditiva, madura aí nessa criança, ok? Só que talvez essa criança teve várias questões aí de otite, tiveram questões mesmo biológicas que impediram ela de ter essa representação auditiva, certo? Ou essa criança teve uma exploração visual, tátil muito ruim que deixou essa imagem mental muito degradada. Ela ainda não sabe reconhecer aquilo rapidamente, dentro de um tempo necessário para utilizar aquilo, para compartilhar daquilo, certo? Então, por isso que dentro da nossa terapia, dentro da nossa avaliação, saber a exploração, como a criança explora, é importantíssimo. Saber como a criança escuta é importantíssimo, tá? E principalmente como essa criança, ela age sobre as coisas, ela age no sentido de trazer função para aquilo e de mostrar para o outro aquilo que ela está fazendo, de fazer no outro também aquilo que faz nela. Deu para entender? Por quê? Porque dentro do simbolismo, nós vamos ter as condutas pré-simbólicas e as condutas simbólicas mesmo,
tá? Então, como eu estava dizendo, a conduta pré-simbólica é quando a criança começa a ter uma representação mental daquilo, mas ela ainda não tem um domínio por completo da representação linguística daquilo, ok? Então, na conduta pré-simbólica, a criança precisa estar usando de forma convencional os objetos. Ela já consegue representar em miniaturas um objeto funcional, ok? Então, ou seja, ela já consegue brincar com a panelinha, ela já consegue brincar com a xícara, ela já consegue brincar com o carrinho, ok? E, principalmente, realiza as ações nos outros. Então, na conduta pré-simbólica, essa criança ela já tem a interação, ok? Só que ela continua explorando, certo? Mas agora explorando muito mais aquilo que ela já conhece, aquilo que é legal para ela nos outros, certo? Porque ela já quer saber a reação do outro, ela já quer compartilhar daquilo com o outro. E aí, isso é importantíssimo, gente, porque às vezes nós estamos lá pensando em vocabulário, a gente está pensando em formação de frases, a gente está pensando em narrativa, mas esta parte tão importantíssima ainda tem algumas lacunas. A criança ainda não busca compartilhar tanto aquilo que ela já sabe fazer com os outros ou não tem oportunidade de fazer. Tem uma paciente que hoje, estudando muito sobre isso, eu já montei todo o novo planejamento dela, né? Ela tá comigo já tem um bom tempo, chegou sem falar nada, os pais muito preocupados, achando que era autismo. Mas enfim, primeiro ponto, uma criança respirador oral, fez retirada de adenoide, e enfim, deslanchou, começou a falar. E aí hoje, com 3 anos e 2 meses, qual é a queixa principal dos pais? Que essa criança, ela não está assim tendo um discurso eloquente, ela não está mantendo um discurso, ela não está contando muitos fatos. As frases e o diálogo dela ainda está muito curto, vamos dizer assim. Mas aí dentro do meu raciocínio clínico, o que eu já penso? O quanto que essa criança ainda necessita do outro para manter esse diálogo. E é isso que está incomodando os pais. Poxa, eu preciso ficar puxando o meu filho para falar. E aí quando ele fala pouco. Então ela não faz tantos comentários espontâneos, não conta tantas histórias que já aconteceu e que foram bem legais. Então, ou seja, ela ainda está muito ainda restrita ao momento presente, ok? Então, para eu melhorar esse nível de linguagem da criança ao ponto dela conseguir manter melhor essa interação, expandindo essa formação de frases, de diálogo, eu preciso, antes de tudo, fazer essa criança no momento presente, certo? Fazer mais observações, fazer mais comentários, fazer mais julgamentos, prever mais situações, trazer mais causalidade para essa atividade que está sendo feita no momento presente. Só que aí eu preciso dos pais. Por quê? Porque se isso não veio naturalmente dentro do desenvolvimento da criança, é necessário agora que eles estimulem isso. E aí são pais que têm essa dificuldade. São pais que fazem poucos comentários, são pais que ainda precisam forçar um pouco essa interação comunicativa, né? Que faz parte, tá tudo bem, né? A gente só tem que ensinar e estimular e tirar os pais aí dessa zona de conforto, vamos dizer assim, né? Que é normal, muitos pais não gostam de brincar, muitos pais não gostam de falar as coisas. Então, a gente precisa trazer essa funcionalidade para a rotina dos pais e da criança, ou seja, trazer essa comunicação funcional enquanto eles estão fazendo as coisas, ok? Porque eles estão querendo isso da criança, mas eles estão dando poucos modelos para que isso, certo, se mantenha
e seja ali parte da criança. Então, o primeiro ponto é a questão ambiental, o segundo ponto vem no quanto que a gente vai precisar trazer isso para a criança. Fazer comentários, por que tem que escovar os dentes? Por que tem que dormir? Por que tem que comer? Por que a gente come no café da manhã fruta e não chocolate? Certo? Que horas que pode comer chocolate? Quando o sol vai embora, quem que vem no céu? O que aparece no céu? Então, coisas que a criança já está vendo, trazer isso para a fala dela, por meio de brincadeiras, por meio de perguntas, por meio de comentários, ok? Por meio, principalmente, também de pistas, tá? Então, a gente faz uma terapia visual, com figuras, tudo, mas a gente tem que estar sempre buscando fazer com que a criança resgate da memória dela informações que não estão ali presentes, certo? Para que a gente consiga avançar com ela para o próximo nível, que é a conduta mesmo simbólica, que a partir aí dos 2 anos e meio já vai se aproximando mesmo do que é esperado na fase mais adulta, de domínio do adulto, né? Do código linguístico, certo? Então, dentro das funções comunicativas para o período de emissão de uma só palavra, quais vão ser as funções que nós vamos poder observar no comportamento da criança? Tá dentro do material de apoio que eu mandei no nosso canal do Telegram, tá? Todo esse material aqui, ó, eu montei, tá? Já tá lá no nosso canal do Telegram. Quem não tiver no nosso canal do Telegram, é só acessar o link da minha bio, ok? Um linkzinho azul e ir lá para o nosso canal do Telegram. Isso aqui, inclusive, eu usei para montar o relatório de um paciente meu que tem muita dificuldade de comunicação, de fala, de interação, comportamentos disfuncionais, e eu não consegui aplicar nenhum teste. Certo? Então, eu fiz uma análise por meio dos vídeos das sessões, análise de uma sessão, a criança e a mãe, e aí eu fui buscar essas funções comunicativas para analisar onde essa criança está e fazer o relatório dela. Então, eu também compartilhei no kit de relatórios, tá bom? Mas vamos lá, ó. Solicitação de ação, repetição, obtenção de atenção, protesto, nomeação, resposta, solicitação de resposta, saudação, acompanhamento da ação. Tudo isso aqui são funções comunicativas que a criança já faz, certo? Antes mesmo, assim, de falar e combinar 2 palavrinhas, certo? Então, é muito importante a gente estar observando isso, mas não só se a criança tem isso, mas como ela faz isso. Por exemplo, saudação. Esses dias eu estava vendo o quanto que o Gustavinho, meu filho, agora que melhorou, mas a parte de saudação, de cumprimento, eu tinha que falar para ele, entendeu? Então, se a gente quer que melhore a questão de linguagem, de fala, a gente tem que começar a ver estes comportamentos na criança sem a direção do adulto, né? Então, ó, vamos embora, o que é que tem que fazer? Será que a criança já sabe? Olha, a vovó chegou, como que faz? Então, a criança resgatar na memória dela aquela informação a respeito daquele contexto. Isso é importantíssimo nós sabermos se já está sendo feito, como está sendo feito, porque isso vai nos direcionando para a avaliação, mas principalmente para montar um relatório de intervenção, né? Porque a avaliação, gente, ela tem esse objetivo. A avaliação não é para falar o que a criança não tem, não é para falar o problema da criança, é para falar principalmente o que essa criança já tem, o que precisa ser melhorado para ela alcançar o que ainda não conseguiu. E por que que ela não alcançou, né? Então, a gente precisa pensar na avaliação de linguagem já fazendo um raciocínio clínico para montar o plano de intervenção dessa criança, de estimulação, tá? Então, por exemplo, falando ainda do Gustavinho, meu filho, né? Agora que ele começou a parte de nomeação, assim, de nomeação, que é pedir
para saber o nome das coisas. Então, por exemplo, nomeação, não é que vai vir aquela nomeação espontânea, né? A gente quer isso, muitos pais fazem isso. Que é isso? Que é isso? Né? Não, antes de vir esse conhecimento do nome daquilo, o que a criança precisa fazer? Ele precisa estar atento ao nome das coisas, ao nome que nós damos para as coisas e repetir. Então, falando do meu filho novamente, o que eu observei? Que ele falava assim para mim, ó, que é isso? Que é isso? Então, não vinha o nome, mas ele vinha me perguntando o que é isso? O que é isso? Só que quando eu falava o nome, ele não repetia. Então, ele estava querendo muito mais interação do que de fato saber o nome daquilo, né? Então, eu entendendo disso, eu vou manter a atenção, mas eu vou estimular a nomeação, a imitação da nomeação daquilo, né? Sabendo que a nomeação e o conhecimento daquilo ia vir em outro momento, certo? Faz sentido isso, gente? Então, é muito importante ver dentro desse processo de avaliação, não só o que a criança sabe, mas o quanto que a criança busca saber do que o outro já sabe, né? E aí a gente vê um comportamento na criança. Quando ela explora um brinquedo, ela mostra para o outro. Quando ela explora uma coisa nova, ela mostra para o pai e para a mãe. Isso é importantíssimo. Mais uma vez a gente volta na questão da exploração, né? E aí a gente entra na questão da análise funcional da linguagem, dos 3 aos 4 anos, tá bom? Então, dos 3 aos 4 anos, a criança já é capaz de relatar experiências presentes e passadas. E aqui eu já fico de orelha em pé com o Gustavinho, porque o Gustavinho, por exemplo, tá com 2 anos e 7 meses. Ele ainda não conta nada que aconteceu. E quando a gente pergunta, como foi a escola? Ele, aham. Então, assim, ó, se é esperado dos 3 aos 4 anos, Gustavinho com 2 e 7, não tá atrasado, mas o quanto que dentro de uma situação presente ele já consegue fazer algumas associações. Por exemplo, vamos tomar banho, o que precisa pegar, sabe? Então, eu como mãe fono já fico pensando nessas coisas em como estimular meu filho. Nós como fonos precisamos pensar em como ensinar isso para a família, né? Para que a gente possa mostrar para eles o próximo nível que essa criança precisa chegar, que é pensar, que é resgatar essas informações. E mesmo que ela não consiga falar, é buscar mostrar isso, buscar responder isso de alguma forma, com gestos e com vocalizações. Então, dos 3 aos 4 anos, essa criança, ela já usa a linguagem para relatar experiências. E ela já projeta experiências dela, sentimentos dela, reações de outras pessoas, aos quais experimentou, aos quais não experimentou pessoalmente. O que eu quero dizer com isso? Dos 3 aos 4 anos, a criança ela já tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Então, por isso que a gente fala assim, tem que vir para fono antes dos 3 anos, né? Criança que não fala aos 2 anos precisa de fono. Mas não é só a questão de falar, é a questão que envolve toda essa experiência de mundo, todo esse conhecimento que acontece ali antes dos 3 anos, né? Porque se aos 3 anos uma criança já é capaz de relatar situações presentes e passadas, o quanto que ela não precisou ser estimulada, o quanto que ela não precisou ter de exploração aí antes destes 3 anos, né? Então, quanto mais tempo vai se demorando, maior vai ficando o problema, porque essa criança vai perdendo oportunidades justamente por isso, ok? Então, essa linguagem, essa capacidade de contar experiências, elas não vão estar presentes assim só na questão, eu vou contar o que eu fiz na escola. Não. A criança aqui, ela utiliza a linguagem muito mais para se autoafirmar, para julgar, para predizer e para imaginar.
Então, aqui a gente precisa sempre pensar nas perguntas certas. E nessa fase, a gente começa a despertar a curiosidade da criança. A gente começa a ver o que a criança já sabe. Só que aí eu tenho uma estratégia que eu gosto muito de fazer aqui e que eu falo para os pais e para os alunos. Depois dos 3 anos, essa criança já adquiriu um certo nível de linguagem, a gente passa a falar as coisas para ela de uma forma que ela corrija a gente. Porque se ela usa a linguagem para se autoafirmar, para julgar, para predizer e para imaginar, quando eu nomeio algo errado, quando eu falo que algo tem que ser usado de uma forma que ela já sabe que não é, eu estou motivando ela a me corrigir, certo? Então, dos 3 aos 4 anos, a gente tem que ver essa capacidade da criança de perceber a gente, certo? E ao perceber a gente, agir com a gente sobre aquele objeto, sobre aquele recurso, mas principalmente nos ensinar, tá? E aí aqui algumas crianças, elas não têm essa capacidade de querer ensinar o outro, de querer mostrar para o outro o que ela já sabe, tá? E aí é isso que nós precisamos dentro do nosso processo de avaliação e de intervenção, principalmente ensinar os pais. Como que a gente vai motivar essa criança a ensinar e a fazer nos outros o que ela já sabe? Então aqui, por exemplo, o quanto que a criança coloca a comida dela para os pais também, quanto que ela consegue dar de comida para os pais, pegar o sapato dos pais, pentear o cabelo dos pais, certo? E falar dessas experiências, escolher, julgar. Eu já atendi um paciente com 5 anos que, assim, 80% da comunicação dele era ecolalia, né? Então, ecolalia imediata, tinha de fala de desenhos. Então, eu conseguia uma boa interação, uma atividade conjunta com ele dentro do hiperfoco dele, que é animais. Só que durante essa atividade vinha muita ecolalia. Então, a principal queixa dos pais e ansiedade era: vamos reduzir essa ecolalia, certo? Mas como a gente reduz a ecolalia? Trazendo funcionalidade, né? Mostrando mais funcionalidade para a criança nessa comunicação. Só que pensando dentro desse desenvolvimento funcional da linguagem, como que eu iria trazer essa linguagem funcional para a criança que está fazendo ecolalia, né? Então, antes de tudo, eu peguei aquilo que ele já conhecia, que era o hiperfoco dele, os animais, e comecei a estimular ele a fazer julgamentos. Então, um animal, um gorila, eu falava para ele: ah, isso aqui é uma formiga, entendeu? Então, eu não fazia perguntas, eu falava o que eu achava e com isso eu ia estimulando ele a prestar atenção em mim, a me corrigir, ok? Mas atenta antes de tudo se eu estava tendo uma atividade compartilhada com ele. Deu para vocês entenderem, gente? O quanto que esse raciocínio do conhecimento de todas as fases do desenvolvimento, elas vão ser necessárias com todos os nossos pacientes, né? Principalmente outros diagnósticos que envolvem aí mais necessidades e questões comunicativas. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos, eu coloquei dentro do planejamento dele um objetivo do que era esperado lá para 3 anos. Que é a criança fazer julgamento, que é a criança escolher. Então, dentro desse planejamento, eu passei para os pais: olha, vocês vão passar muita coisa para ele escolher. Se ele toma sempre o suco de laranja, vocês vão pôr um outro suco e vai perguntar qual ele quer, certo? E aí a gente vai estimulando ele a fazer escolhas. Antes de adquirir suas primeiras palavras, a criança adquire representações mentais dos eventos, que ocorrem regularmente em suas atividades diárias e lúdicas. Somente depois que a criança é capaz de separar acontecimentos em suas partes constituintes é que aprenderá a usar formas linguísticas para representá-los.
é o que a gente conversou sobre aqui, entendeu? Tudo sobre aqui. Por isso que é importantíssimo a gente saber esse desenvolvimento corporal, funcional da criança nas atividades de vida diária. Mas não só o quanto essa criança consegue se vestir, o quanto essa criança consegue comer sozinho, mas o quanto que a criança já consegue entender por que que ela tem que comer, por que que ela tem que ir para a escola, entendeu? Porque aí quando a criança entende estas questões relacionadas aos acontecimentos, a linguagem vai se formando. Então, por isso que dentro do meu processo de avaliação e de intervenção, o raciocínio clínico sempre inicia-se na parte do desenvolvimento ambiental, corporal e de atividades de vida diária com a criança, porque justamente é aqui que a linguagem começa a tomar forma, ok? Muita coisa, né? Mais de 1 hora falando. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar meus raciocínios e meus pensamentos. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais. Comentem, me falem depois, tá bom? O que fez sentido para vocês? Estamos juntos. O material tá lá no Telegram. Um beijo, boas avaliações para vocês aí nos consultórios, tá bom? Um beijo, até mais!